quando Jesus falou sobre a lei, ele criticando os fariseus, que eles cumpriam a lei, né? Eles guardavam os dízimos, né? Do cominho, Jesus faz até aquele comentário, mas a essência eles esqueceram. A grande problemática disso aí, hoje, o nome igreja, infelizmente, foi muito mal usado pelo sistema religioso. Então, quando você fala igreja, você traz para si quase que o sistema religioso para você. Então, infelizmente, se tornou pejorativo. Mas o que você está falando é falar sobre a essência. Né? Igreja é uma essência. Infelizmente, hoje, as pessoas, inclusive dentro do sistema religioso, as pessoas elas abrem igreja e não querem mais colocar o nome de igreja. Elas colocam comunidade, elas colocam projeto, elas colocam espaço, justamente para tirar essa coisa que ficou pejorativa. Infelizmente, nós temos que lidar com isso. E quando as pessoas não têm muita cultura, porque o conhecimento, ele, conforme você falou, ele ensoberbece a pessoa. Então, ela quer provar, por A mais B, que ela é mais sábia do que a outra. Eu já entendo diferente. A sabedoria me bate todo momento, o conhecimento me bate todo momento, porque ela prova que eu sou burro ainda. Né? Porque cada conhecimento que chega me mostra como eu sou burro, ignorante, preciso aprender, eu tenho que me colocar como humilde, sempre. Se eu quero servir, eu tenho que ser humilde. Mas a questão da essência. A questão da graça também, ela entrou nesse meio pejorativo, porque antes do preterismo completo, a visão do preterismo completo, nós pregávamos o evangelho da graça, a gente dizia que é as 14 cartas do apóstolo Paulo, que está baseado, e isso ficou na mente de muita gente. Só que as pessoas, elas não acompanham, ou talvez a culpa seja nossa de não falar isso, né? Vamos colocar assim, não vamos acusar os abençoados, a culpa é nossa que estamos com a voz hoje ativa. Então, a questão da graça, ela ficou muito naquela coisa, esse pessoal está pregando o evangelho de Paulo. Não, a gente não prega o evangelho de Paulo, a gente prega o evangelho da Bíblia. Tanto que foi quando entrou o preterismo completo. O preterismo completo resgatou o Antigo Testamento. Porque até então a gente isolava o Antigo Testamento, a gente parecia igual ao sistema religioso. A gente ignorava praticamente o Antigo Testamento. Se você for aqui na minha timeline do canal, eu tenho vídeos aqui no começo em que não falava nada do Antigo Testamento. Mas o preterismo completo veio e puxou minha orelha, por isso que eu falo, a gente é burro. Aí eu falo assim, olha para trás, aí tu, como eu sou burro. Hein? Explicar o passado, né? Você está entendendo? Aí você vê todo o Antigo Testamento fazendo festa hoje para a gente. Porque quando a gente vai falar da segunda vinda de Jesus, é impossível falar da segunda vinda de Jesus se não tocar no Antigo Testamento. Se não tocar em passagens... É uma junção, né, André? Oi? É uma junção, né? Isso. Aí... Parou uma coisa da outra e teve que resgatar novamente para explicar melhor. Isso. Aí você vai em versículos iguais a isso que eu estou colocando aí na tela, de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Olha como é que isso fala com a gente. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E não é qualquer povo. Era o povo de Israel. Exatamente. E sobre a tua santa cidade. Né? Olha, uma alusão clara a Jerusalém, para cessar a transgressão. Aí, olha a importância do passado. Para dar fim aos pecados. Por isso que eu comecei falando que o pecado ele deixou de existir. Dentro da visão do preterismo completo. E para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Então, quando você entende o que é o preterismo completo, ele vem trazer a Bíblia toda para nós e dizer, come. Exatamente. Come agora. Você só falava do apóstolo Paulo? Come agora. Mas aquele discurso da gente está na mente ainda de muita gente. E o pior é que as narrativas que a gente vê sendo criada são narrativas de dizer assim, eles falam a graça, como uma coisa demodê, uma coisa fora de moda. Nós não pregamos mais a graça de Paulo. Nós não pregamos o evangelho dado aos discípulos de Jesus de Nazaré para arrependimento. Nós não pregamos o evangelho de Noé, foi para ser salvo aquele povo. Nós não pregamos o evangelho de Moisés. Nós não pregamos o evangelho de Isaías. Nós pregamos o evangelho de toda a Bíblia. Porque a Bíblia, ela continua sendo super atual. O que você faz ao ler isso aqui, meu irmão? Se a tua mente hoje, se os teus olhos, as escamas que estão nos teus olhos caírem,
e você entender esse texto aqui, ó, e para dar fim aos pecados. Irmão, isso aqui merece, sabe o quê? 3 mortais para trás, de tanta alegria. Quando você entende. Isso é graça? Claro que é. Claro, com certeza. Como você vai dizer que a graça acabou? É um perjúrio isso. A graça de Deus não acabou. A graça de Deus é a graça. E outra coisa. A graça do nosso Deus, né? Mas só que ficou, né? Aquela coisa de, não, porque estão falando do apóstolo Paulo. Não, eu quase nem cito muito o apóstolo Paulo. Eu cito agora muito o apóstolo Paulo quando eu venho fazer recortes escatológicos. Inclusive, irmãos, eu até quero dizer para os irmãos aí, né, que eu sinto muito em ser assim, eu sou assim. Eu gosto muito das coisas explicadinhas, sabe? Então, eu perco muito com isso, porque enche o saco. Chega a encher o saco. Se tu vê um vídeo meu, mas aquele que aguenta ficar até o final, ele aprende pra caramba, porque tem base. E eu me orgulho disso. Então, que se faça essa correção. Da mesma maneira, uma vez também, Elcio, eu falei o seguinte, irmão, sabe qual é a diferença hoje de um erro nosso dentro da escatologia? Vamos dizer que eu errei a interpretação da besta. A besta se descobriu lá na frente que não foi Nero, foi não sei quem, né? Aí a gente tem que vir, irmão, não é Nero, mas não, agora é outro. Então a gente vai refazer essa informação. Só que essa informação, ela não vai afetar o teu presente, a tua vida com Deus. Agora, é diferente quando o sistema religioso pega esses fenômenos que acontecem, né, e coloca para as pessoas aí viverem com medo, apavoradas, tendo problema psicológico, pessoas tirando a vida. Então, se eles soubessem, se eles sabem o mal que eles trazem dentro dessa doutrina escatológica futurista, eles, olha, abençoado, a história dessa igreja é uma história manchada. Por que eles não entendem a escatologia preterista? Porque a escatologia deles não é da Bíblia, é da denominação, é da facção, é da instituição. E eles, quando a gente fala assim, Jesus já veio, que isso, prova, eles ali estão reagindo porque eles escutaram do pastor. Mas eles mesmos não têm base, irmão. Não tem base, é impressionante isso. Graça pura, chamados para fora.